Bom dia a todos. Nós apanhamos aqui com a tecnologia. Eu não entendo nada de tecnologia, o computador deu problema, a gente não vai conseguir projetar hoje de novo, infelizmente. Isso é um problema, porque o conteúdo que nós estamos trabalhando, ele é um conteúdo um pouco denso, né? Mas não tem problema. Eu estou preparando o material todo direitinho e eu vou dar um jeito de compartilhar isso com vocês no final dos 4 domingos. A minha intenção aqui não é destrinchar os salmos, até porque não tem como. A gente tem que falar de 60 salmos em 3 domingos. Isso é impossível. A minha intenção aqui é entregar ferramenta para vocês, para que vocês possam, ao ler os salmos, tendo essas ferramentas, poder compreendê-lo de maneira mais eficaz, tá? Semana passada nós fizemos um panorama aqui sobre o livro de Salmos, falamos sobre as classificações, falamos sobre o gênero literário, sobre a poesia hebraica, trazemos vários argumentos nesse sentido. Isso tudo está no material, tá? E hoje a proposta é a gente trabalhar salmo por salmo. Não tem como, em meia hora, a gente comentar 20 salmos, né, que é a proposta de hoje. Isso é impossível, tá, gente? Então a gente não vai ler salmos aqui. Eu vou, na verdade, mostrar para vocês uma estrutura dos salmos, tá? Infelizmente a gente não vai conseguir projetar, mas tenta me acompanhar. Vocês certamente já leram o texto. Se tiverem alguma dúvida em relação a um texto específico, me perguntam, que aí a gente pode aplicar mais propriamente dito, tá bom? O primeiro salmo que eu vou pensar com vocês aqui, vai ser bem rápido, tá, gente? É o salmo de número 90. Ele é um salmo muito particular. Ele é o único salmo atribuído a Moisés. Eu falei desse salmo com vocês na semana passada, e nós já iniciamos hoje no salmo 90, que tem como título, né, brevidade da vida. Aí tem uma coisa peculiar aqui. O salmo é atribuído a Moisés, mas ele é escrito no período pós-exílio. Ou seja, vocês já sabem, né, o povo de Israel, ele vai preso ao cativeiro babilônico, fica lá aproximadamente 70 anos, só depois ele é liberto pelo povo persa. Ou seja, esse salmo ele é escrito depois que esse povo é liberto do cativeiro babilônico. Nesse tempo Moisés nem existia mais, tá? Por que então que esse salmo é atribuído a Moisés? A atribuição a um autor não necessariamente significa que o autor escreveu. Eu falei isso semana passada, porque os salmos eles têm 3 características: ele é de, ele é para e ele é sobre. Ou seja, esse salmo é de alguém, alguém escreveu, ele é para alguém, ele foi feito para esse alguém ler, ou ele é sobre alguém, ele conta a história de alguém. E é esse caso. Os salmos de Moisés, o salmo 90, ele não foi escrito por Moisés, ele foi sobre Moisés, tá? E esse salmo cantado à luz da libertação do Egito, ele é também usado no período pós-exílio, momento que o povo está voltando à terra. Então existe essa característica principal no salmo 90, tá? De um povo que está liberto e está agora na esperança de reestruturar a nação de Israel, que ficou devastada por 70 anos por causa do cativeiro. Esse é um salmo de súplica coletiva. Lembra que semana passada nós fizemos a classificação dos salmos? Tem várias classificações. Então, esse salmo se encontra dentro do salmo súplica coletiva. O que é isso? É um salmo de petição. Ou seja, o povo de Israel, quando a gente fala súplica coletiva, significa que é um salmo que refere-se a todo o povo de Israel, e não a um personagem, uma pessoa, a todo o povo. Então o Salmo 90, ele é um salmo que o povo de Israel canta a Deus, pedindo que Deus os abençoe. E aí
na leitura vocês perceberam que esse salmo ele tem algumas petições, algumas características. E aí a gente tem a estrutura do salmo, né? O versículo 1, ele é um cabeçalho, ele na verdade está dizendo no iniciozinho que ele é atribuído a Moisés, no Salmo 90. No versículo 1 e 2, já mostra a primeira característica do salmista. Isso é muito interessante porque vocês vão ver isso em diversos salmos, que é a expressão de confiança. Todos os salmos têm isso, gente. Expressão de confiança. Ou seja, é uma fala do salmista que expressa que ele confia no agir de Deus, né? E nesse caso, ele confia que Deus se manifestou na história e, através dessa manifestação da história, ele garante que Deus vai continuar agindo em favor do povo, em favor de todo aquele que invocar o nome dele. A gente percebe isso nos 2 primeiros versos desses salmos. No verso 3 até o 6, ele tem uma outra característica dos salmos, que é a característica do lamento. Lembra que é um salmo de súplica? Então, se é um salmo de súplica, ele está pedindo algo que refere-se a alguma atribulação dele. Isso é natural. Todo salmo de súplica traz esse elemento do lamento, porque só vai pedir se tem algo a lamentar, né? Então, o verso 3 ao 6, ele refere-se a esse lamento, que é o lamento da vida efêmera. Ele descreve aí como a vida do ser humano é passageira, né? Isso é muito característico nos salmos, a gente vai perceber isso em outros também. No verso 7 ao verso 10 do Salmo 90, é o lamento pela miséria humana frente ao Senhor. Isso também é uma característica, né? Esses salmos de lamentações, os salmistas, eles tendem a colocar o homem frente a Deus e perceber assim a pequenez do homem frente à grandiosidade de Deus, a miséria do homem frente à soberania de Deus, a fraqueza do homem frente ao poder imensurável de Deus. Então a gente percebe no verso 7 a 10 essa característica paralelista. Lembra que a gente falou do paralelismo? Que ele geralmente faz esses contrapontos assim? E eu falei na semana passada que existe o paralelismo de contradição. São duas ideias que se contradizem. A gente se encontra isso aqui. Duas ideias, uma oposta à outra. Aí o verso 11 ao verso 12, nós temos a primeira superação. Isso é muito característico dos salmos de súplica. Vocês puderam perceber que tem, num primeiro momento, uma expressão de confiança em Deus. Depois tem 2 lamentos, né? Lamento pela vida passageira, efêmera, e lamento pela miséria humana, né? E agora existem as superações, ou seja, a superação desses lamentos. Os salmistas, eles são muito otimistas, vocês podem perceber isso. Eles trazem um problema, no caso dos salmos de súplica, eles trazem um problema, eles trazem uma dificuldade, um sofrimento, mas no mesmo salmo ele já traz a superação através da confiança que eles têm em Deus. Essa é uma característica que vocês vão perceber ao ler os salmos de súplica, não tem jeito, sempre vai ter essa estrutura, tá, gente? E a primeira superação, ela é sobre a aceitação humana, a aceitação da condição humana. Lembra que o lamento, um dos lamentos era a vida humana como efêmera? Opa, agora eu supero isso, agora eu tenho a vida humana, eu entendo que ela é sim efêmera, mas que é o Senhor que conduz essa vida humana. Então existe aí a primeira superação. No verso 13 tem a segunda superação, que é o pedido de compensação pela vida sofrida. A gente tem que pensar o que? Esse salmo refere-se ao período de Moisés, período que o povo acabou de sair da escravidão de 400 anos, e refere-se ao período pós-exílio.
período que o povo ficou 70 anos preso na Babilônia. Então o salmista, ele está falando o seguinte: nós sofremos muito como povo e nós agora pedimos ao Senhor que nos compense, que nos dê uma vida boa, uma vida que vale a pena ser vivida. Então a segunda superação, né? E por fim, Salmo 16 e 17, que é a terceira superação, que é a bem-aventurança daqueles que forem agraciados com a obra da salvação. Isso aqui é muito comum, gente. O salmista, principalmente nos salmos coletivos, os salmistas exaltar quão bom é fazer parte do povo de Deus. Lembrando que naquele contexto a gente está falando de judaísmo. Deus, naquele contexto, na cabeça do judeu, ele não veio para todos os homens, como nós temos a compreensão em Cristo. Ele veio para um povo, né? E formou um povo que é o povo judeu. E eles eram muito orgulhosos disso, de terem sido escolhidos por Deus para ser o seu povo. E aqui então ele supera, dizendo que bem-aventurados são aqueles que são agraciados com a obra redentora de Deus, né? Enfim, essa é a característica do Salmo 90. Ele é um salmo desse período de pós-sofrimento, ele é um salmo que pede compensação pelo sofrimento, e ele é um salmo coletivo, tá? Ou seja, esse salmo, gente, provavelmente ele era cantado em comunidade. As pessoas se reuniam e cantavam esses salmos, de confiança em Deus, de lamento pelos problemas e de superação desses problemas, tá? Alguma dúvida sobre esse salmo? Vocês conseguiram entender mais ou menos a estrutura dele? É o que a gente vai conseguir fazer. A gente tem muito pouco tempo, não dá para ficar dando muito mais detalhe não, tá? Qualquer dúvida que tenha é só falar. Aí a gente vai pular para o Salmo 91. O Salmo 91, ele fala sobre a proteção de Deus. É um salmo muito conhecido, né? De cada um de nós. O pastor Osiris, inclusive, pregou há uns 2, 3 domingos atrás sobre esses salmos. Esses salmos também é do período pós-exílio. Eu quero explicar uma coisa aqui para vocês. Vocês estão pensando aqui, ouvindo pós-exílio, vocês vão ouvir muito isso, e pode se perguntar, é tudo pós-exílio ou pré-exílio? Quando se fala pós-exílio, entenda o seguinte: esse período foi o período que o texto foi escrito, que esse salmo ele ganhou ressignificação oral e escrito. Não quer dizer que ele foi criado nesse período não, tá? Ele pode ter sido criado em outro momento, já ter sido cantado em outro momento, mas nesse momento ele ganha força, ele é ressignificado e ele é escrito, tá? Ou seja, ele é recantado e ele é pela primeira vez escrito. Esse período significa isso. Então ele é pós-exílico também. Ele também fala do período que o povo sai do cativeiro da Babilônia de volta para a terra de Jerusalém. Ele é um salmo de confiança, diferente do primeiro que a gente falou, que é um salmo de súplica, que é um salmo que estão pedindo a Deus. Esse não, esse é um salmo de confiança, mais caracterizado pelo primeiro versículo do salmo anterior, né, que expressa confiança a Deus. E a estrutura é assim: ele tem primeiro, no versículo 1, um proêmio. O que é um proêmio? Um proêmio é uma preparação para a oração. Os judeus eles tinham essa prática. Antes das orações ou dos hinos, eles faziam um proêmio. Eles exaltavam o Senhor, eles traziam uma base sobre o que era o Senhor, para a partir dessa base fazer a sua oração. Então o versículo 1, ele é um proêmio que refere-se à estrutura de culto, a estrutura de vigilância no templo, tá? Que era muito comum na época, essa estrutura de vigília no templo, de vigilância no templo. No versículo 2 tem uma expressão de confiança. E o que eu quero trazer aqui para vocês, em especial nesse capítulo de Salmos 91, esse é um salmo litúrgico, ou seja,
Existem salmos que são cantados no dia a dia, né, do povo. Eu estou tentando trazer o contexto do salmo. Ele era cantado no dia a dia. As pessoas cantavam em casa, cantavam trabalhando, cantavam de várias formas. E existiam salmos que eram cantados no culto do pátio do templo. Esse é um. Por isso que o proêmio fala sobre vigília no templo, porque esse era um salmo de templo, do templo. As pessoas cantavam juntos quando iam cultuar a Deus no templo, do lado de fora, é claro. O verso 3 ao verso 9, como é um salmo de confiança, ele traz uma promessa de proteção, né? O salmo de confiança é basicamente isso. Você não vai ver lamento, você vai ver apenas promessas e confiança de que essas promessas serão realizadas, porque é um salmo de confiança no Senhor. Ou seja, o povo saiu do cativeiro, está confiante de que o Senhor libertou e agora está confiante que Deus vai prover na terra de Jerusalém, né? E no verso 14 ao 16 tem um oráculo. O que é isso? O que é um oráculo? É quando Deus fala. Sempre que Deus estiver falando, isso acontece muito nos salmos. Primeiro tem a narrativa do salmista, depois Deus fala alguma coisa, ou para a pessoa ou para o povo de Israel. Essa fala de Deus é chamada de oráculo, tá? E aqui no verso 14 a 16 tem um oráculo que Deus fala sobre as condições dessas promessas que se encontram no verso 3 ao verso 9, tá? Verso 3 e verso 9, verso 10 ao 13 também tem mais algumas promessas. Eu esqueci de falar. Verso 3 ao verso 9 são promessas de Deus, que Deus vai operar milagres diretamente ao povo. E do verso 10 ao 13 são promessas de Deus, porém que serão executadas através de terceiros, ou seja, através dos anjos. Vocês podem perceber aí, Deus envia seres celestiais para abençoar o povo de Israel. Eles tinham essa mentalidade mesmo, tá? Às vezes Deus operava diretamente e às vezes ele enviava os seus para operar milagres no meio do povo. Alguma dúvida sobre esse salmo? A estrutura dele é basicamente essa, tá, gente? É salmo de confiança. Alguma dúvida? Não? A gente tem que correr porque a gente já perdeu meia hora, né? Não tem jeito. Salmo 92. Salmo 92 é um hino de gratidão a Deus. Também é pós-exílico. Fica um pouco repetitivo porque a estrutura do salmo é essa mesmo. Ou seja, quando eu falo pós-exílio, entende-se automaticamente o período que o povo sai do cativeiro babilônico e volta para a terra, tá? Você já tem que pensar isso. E é um hino de gratidão a Deus. Eles estão felizes porque foram libertos do período de cativeiro, né? Então existe uma alegria no coração. E esse é um salmo, então, qual é a classificação? De ação de graças. Eles estão rendendo graças a Deus. O primeiro era um salmo de súplica, o segundo era um salmo de confiança, e esse é um salmo de ação de graça, de agradecimento a Deus. O versículo 1 é um cabeçalho também, um títulozinho, né, que geralmente atribui o autor do texto. O autor, quando eu digo, lembra da estrutura: de, para e sobre, tá? Nunca esqueçam disso. Versículo 2 ao versículo 4 é aclamação de louvor a Deus na liturgia celebrada no santuário. E essa palavra vocês têm que ter em mente. Aclamação, o que é isso? É um convite ao louvor, tá? Lembrando, os salmos são o quê? Hinos. Então todo hino ele começa com um convite ao louvor. Você começa cantando um convite para que o povo cante ao Senhor, né? Para que o povo agradeça ao Senhor. Então essa é uma característica dos salmos de louvor, os hinos de louvor salmista. E esse também é um salmo, Salmo 92, cantado no templo, tá? Então é também um salmo de santuário, cantado no culto, em comunidade, tá? No verso 5 tem uma motivação, ou seja, primeiro você convida ao louvor, depois você motiva, também é muito comum nesse tipo de salmo, motiva ao reconhecimento.
Ou seja, você motiva o povo cantando a reconhecer que tudo que aconteceu no meio do povo foi Deus, tá? Então esse versículo ele tem essa característica, uma característica de motivação. No verso 6 ao 7 é reconhecimento de Deus como Senhor da história. Isso é muito comum nos salmos, tá? Eles geralmente, não geralmente, mas muitas vezes mesmo, ele relembra a história do povo de Israel. Tem 2 salmos, inclusive, que são salmos históricos, que eles fazem isso, a gente vai chegar neles. Eles geralmente trazem essa pitada sobre a história. Eles sempre relembram a história. Inclusive, dentro da cultura judaica, tem essa denominação para Deus. Javé, Deus, né, em hebraico, é o Deus da história. Eles têm essa concepção na mente deles. É o Deus da história. Porque Deus de Israel, isso é muito interessante, gente, é diferente dos deuses que existiam naquela época. A cultura ela é politeísta, né? A cultura judaica. Tinham vários deuses circulando, vários povos que adoravam vários deuses. Só que os deuses dos outros povos, eles eram inertes. Eles não agiam na história. Eles geralmente agiam em relação a uma coisa específica. Por exemplo, Deus dos cananeus mais famoso, Baal. Baal era o Deus da fertilidade. Ou seja, ele garantia uma terra próspera para os cananeus. Os judeus, eles trazem uma concepção do divino muito mais ampla. Ele diz, meu Deus não é o Deus da fertilidade, ou é o Deus do sol, ou é o Deus da lua. Não, meu Deus é o Deus da história. Ou seja, tudo o que aconteceu ao longo da história, ali está a ação do meu Deus. E é isso que esse salmo está mostrando. No verso 8 ao verso 10, tem uma coisa muito comum também no salmista, que é a descrição do homem mau, né, que a gente traz na literatura judaica como ímpio. Então aqui ele descreve o ímpio e a sua hostilidade a Deus, né? O ímpio é sempre aquele que é infiel a Deus, que é contrário a Deus. E quando se fala ímpio, gente, não necessariamente está falando de alguém que não é do povo de Israel, tá? Geralmente está falando de alguém que é do povo de Israel, mas que Deus deu as costas para o povo de Israel e para o seu Deus. No verso 11 ao 12 é um relato da salvação, né? E aqui eu quero trazer uma peculiaridade, porque esse salmo ele usa uma coisa que a gente falou na semana passada, que é a metáfora. Lembra que nós falamos da metáfora? Ele traz aqui o chifre, né? O chifre aqui, nesse versículo, dos versículos 11 e 12, ele é uma imagem que refere-se à coragem humana, tá? E também fala de um banho revigorante. Quando vocês estiverem lendo aí, vocês vão perceber. Esse banho revigorante, ele é uma metáfora para falar sobre a renovação das forças. Ou seja, eles estão saindo do exílio e eles estão agradecendo a Deus, porque Deus deu a eles, apesar de tanto sofrimento, coragem e renovou as suas forças. Percebe? Então eles vivem um momento de aflição, um momento conturbado, e eles usam aqui uma metáfora para dizer exatamente isso. Você pode ler no primeiro momento, de forma literal, chifre, que loucura é essa? Um banho no azeite, que doideira é essa? É isso que ele está querendo dizer. O Senhor me tirou de um momento de sofrimento e revigorou as minhas forças. Isso no âmbito coletivo, tá? O povo de Israel. E no verso 13 ao 16, uma descrição do justo, com metáforas também sobre a natureza e sobre o âmbito cultural. Ou seja, ele traz aí metáforas tanto da ordem natural quanto da ordem de culto. É uma linguagem muito metafórica mesmo, de símbolo, né? De ilustração, para revelar a vida do justo. Como é a vida do justo, a vida daquele que se inclina ao Senhor. Alguma dúvida até aqui sobre algum salmo? Não? Eu sei, gente, que é muita informação, mas é porque o que a gente está fazendo aqui é loucura.
Ninguém estuda 20 salmos em 20 minutos, é impossível. Então, eu estou trazendo só uma estrutura. Não dá para a gente detalhar. Porque cada salmo desse aqui seria um domingo. Não tem jeito. É muita coisa. Eu estou estudando para falar para vocês e vocês não têm noção como cada capítulo é de uma riqueza imensa. Então eu realmente estou trazendo um plano de fundo só para que vocês percebam as nuances e tudo mais, tá? Quem sabe no próximo ano a gente não fale salmo a salmo. Seria um prazer. Enfim, Salmo 93. Olha, faltam 10 minutos. A gente só falou 4 salmos, são 20. Não vai dar tempo. Não tem problema. Salmo 93. Louvor ao reinado de Deus. Esse também é um salmo pós-exílio, tá? A gente está num período, Salmo 90 em diante, que tem muitos salmos pós-exílicos, tá, gente? Esse é um salmo de louvor, igual aquele que a gente já falou anteriormente. É um salmo feito para cantar em louvor a Deus. Ele vai ter essa característica. Então ele é um hino sobre o reinado de Deus. Lembra que semana passada eu falei das classificações? Eu disse que existem hinos sobre reinado, e existem hinos sobre o reinado davídico, que fala sobre o reinado do rei, e tem hinos que falam sobre o reinado de Deus sobre Israel. Esse é um hino que fala sobre o reinado de Deus sobre Israel, tá? No versículo 1 e 2, ele faz uma aclamação à realeza de Deus, né? Ele revela, demonstra a realeza de Deus, o reinado de Deus, como um reinado absoluto. É um reinado sobre todas as coisas. Deus é rei sobre os universos, sobre o universo. Essa expressão vocês já ouviram certamente. Deus rei sobre o universo, ou seja, ele é rei de todo o universo, né? E esse salmo ele já começa revelando isso. Aí no verso 3 ao 4 ele fala que Deus é rei sobre a criação. É uma alusão, o salmista faz muito isso, à criação, ao relato de Gênesis, tá? Tem inclusive um salmo que é só criação. Então verso 3 e 4 é uma alusão à criação. Deus é rei da criação. Verso 5 louvor ao Senhor da revelação. Lembra que eu falei que eles têm essa característica de exaltar a história? Aqui eles fazem isso. Eles falam sobre a revelação de Deus na história. É muito comum nos salmos de louvor. Esse salmo é pequenininho, né? São 5 versos. Então esse salmo ele tem essa característica de louvor. Aí ele demonstra esses pontos. A aclamação da realeza divina, o louvor ao rei da criação, exalta que Deus é rei sobre a criação, e por fim fala sobre a revelação de Deus na história, né? Vocês ao ler aí, gente, às vezes vão ler num primeiro momento, não vão perceber isso, tá? Fala, ué, mas como assim? Porque o texto ele não é literal, ele é um poema. Então o que eu estou fazendo aqui com vocês é uma tradução, um comentário tradutivo. Então quando vocês têm esse comentário, aí vocês já vão para o texto com outro olhar. Opa, então nesse verso, ele está na verdade se referindo a isso. Alguns salmos eles são explícitos, eles já falam e já fica claro. Outros não, vocês vão ler e falar, não percebi que era isso que ele estava falando. Mas a partir do comentário você já percebe, certo? Salmo 94, vamos lá. Apelo à justiça divina. Esse também é um salmo pós-exílico, então desse período que a gente está falando. Ele é um salmo de súplica coletiva, igual a gente já viu, tem vários, né? Esse é mais um salmo de súplica coletiva. E aí tem a mesma estrutura do anterior, porque isso é uma literatura, tá, gente? Então a estrutura se repete. O salmo de súplica ele vai ter sempre a mesma estrutura. Vocês vão perceber, é tudo igualzinho a estrutura. Então no primeiro, verso 1 a 2, faz uma invocação e apelo ao julgamento divino. Ou seja, uma primeira petição, né? É uma primeira petição. O salmo de súplica vai ter isso o tempo inteiro, não tem jeito.
Aqui tem uma característica interessante que não teve no anterior, que os salmos de súplicas de vez em quando tem uma característica muito legal, e é uma característica, gente, estritamente judaica. Vocês vão perceber isso em Jesus. Vou fazer até uma pergunta para vocês. Quando Jesus era interrogado pelos fariseus, como que ele respondia? Alguém sabe? Pode chutar. Quando ele era interrogado, colocado contra a parede, como que ele respondia? Através de quê? Sim, mas como? Era através de quê? De uma? Ele dava uma resposta? Através de? Palavra. Mas é uma afirmação, ele responde as perguntas? Oi? Ele deixava uma dúvida. Ele geralmente coloca uma pergunta. Você está curando no sábado. Você está fazendo um absurdo, isso é um sacrilégio. Mas por acaso o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Ou seja, ele lançava a resposta dele através de uma pergunta. Ele faz isso o tempo inteiro. Quando interrogado, ele lança uma pergunta. Isso é uma característica judaica, tá, gente? Os judeus tinham essa estrutura. E os salmos têm também. No verso 3, na petição, a gente percebe uma interrogação, uma pergunta. A pergunta é uma base literária judaica. A gente encontra isso em diversos textos, tá? E nesse salmo tem uma interrogação sobre a impunidade dos ímpios. No verso 4 ao 7, uma acusação contra as autoridades pelo abuso do poder, contra viúvas, órfãos e migrantes. Isso aqui é interessante. Esse salmo de súplica, ele está se referindo a mais de um assunto, tá? No primeiro ele fala sobre ímpios, em um contexto muito específico. Agora ele está falando sobre os chefes dos judeus, que comandavam o povo, governavam o povo de forma muito injusta. Como isso? Privilegiando os ricos e deixando os órfãos, as viúvas e os imigrantes de lado. Então aqui o povo de Israel está cantando um lamento a Deus. Esse aqui, gente, provavelmente ele é um cântico do povo. O que é isso? É um cântico que não é de culto. Lembra que eu falei que tem um cântico de culto? E o cântico não é de culto. Esse geralmente era um cântico cantado dentro da família pobre, tá? De Israel, povo da terra, não elite do povo. Então era um cântico geralmente cantado dentro da família, entre amigos, ali no trabalho, no campo, uma coisa mais particular. No verso 8 a 11, advertência aos malfeitores, né? E a confiança de que a justiça de Deus se realizará. Lembra que a súplica tem essa característica, o lamento ou paralelismo, as duas ideias, o lamento, mas logo em seguida a confiança, o lamento e a confiança de que apesar do mal, a justiça de Deus se realizará. A gente percebe isso nesse salmo. No verso 12 a 13, mostra Deus como ensinador do fiel, mostra Deus como pedagogo da vida. Ele vai te ensinar, né? Vai ensinar você a viver no caminho que é dele. Ele mesmo vai ensinar. No verso 14 e 15, existe uma promessa, característica de súplica, né? Confiança de que Deus vai operar algo em relação ao fiel. E aqui ele está falando de uma proteção divina. Lembra que o salmista está reclamando das injustiças, dos malfeitores, da injustiça do próprio governo. Então ele confia que Deus vai agir em seu favor. Então ele acredita nessa promessa. E no meio desse momento de angústia, ele tem aqui uma motivação para o sentimento de segurança. Eu me sinto inseguro,
mas eu canto que eu confio em Deus, porque eu tenho que me sentir seguro nele. Muito propício para o nosso tempo, né? Esse tempo de coronavírus e daí. Os salmos, eles têm essa característica mesmo, é muito propício para o nosso tempo também. Verso 20 ao 21, existe um apelo, mais uma súplica, mais um pedido, um apelo à justiça divina, seguido no Salmo 22 de quê? De um salmo de confiança. É sempre essa característica, um apelo e um versículo de confiança, um versículo de apelo e um versículo de confiança. Isso é o salmo de súplica. E no Salmo 23, o anúncio do castigo divino aos malfeitores. Isso vale lembrar. A estrutura ética judaica, gente, não é igual a nossa, que é a estrutura de Cristo. Se bateu numa face, o que a gente faz? Se alguém bateu na nossa face, o que a gente faz? Dá a outra face. Nos judeus, não. Os judeus, eles pensavam o seguinte, era a lei de tabelião. Se bateram numa face, a gente bate na dele também. É olho por olho, dente por dente. Então existe essa característica mesmo, tá? É uma característica do povo, da época. A gente tem que saber ler isso, ressignificar isso. E aí que ele fala então desse castigo aos malfeitores. Oi? Posso falou alguma coisa comigo? Desculpa. Exato. Nós temos a tendência a sermos. Exato. Aí vem Jesus e ressignifica tudo isso, né? Demonstra que na verdade não é nada disso daí. Então, Salmo 95, eu vou ficar só nele, tá, gente? Infelizmente o tempo ele é muito curto. Se a gente não conseguir, aí semana que vem eu continuo no 96. Porque se a gente não conseguir falar dos 60 salmos, a gente, sei lá, arruma um outro domingo, tá? Além desses 3, porque mais rápido que isso é impossível. São muitos salmos. E a gente só teve meia hora hoje, começamos 9h30, né? Com esses problemas técnicos. Enfim, Salmo 95, exortação ao louvor de Deus. Então, também tem essa característica. Esse é mais um salmo litúrgico, ou seja, é um salmo cantado no templo, tá? É um salmo de templo, de culto. Esse salmo ele fala sobre a renovação da aliança, muito comum na literatura judaica, falar sobre essa aliança divina, né? Aliança entre Deus e o povo, aliança essa que não existe mais, tá? Essa aliança que o salmo se refere, ela não existe mais, porque Jeremias nos falou, existiu a aliança, porém haveria um tempo que existiria a Berit Hadashah, ou seja, a nova aliança. E olha que interessante, eu acho lindo esse texto de Jeremias. E essa nova aliança, ela não seria escrita no papel, mas seria escrita nos corações. E essa aliança é a que vivemos hoje, que é a aliança que temos em Cristo Jesus, onde não vivemos mais sobre a lei, mas sobre o significado da lei, né? A ressignificância da lei. Em Cristo Jesus, é claro. Esse também é um salmo pós-exílico, tá? Também então é desse contexto, é um salmo litúrgico e ele tem a seguinte característica, estrutura. Salmo 1 ao 2, por ser um salmo de culto, ele é um salmo de louvor, tá? Salmo de culto geralmente é salmo de louvor. Então, nos 2 primeiros versos, ele é um convite, né? Verso 1 e 2. Convida o povo a louvar. Lembra que eu falei isso? O proêmio da oração é a preparação para a oração, para o cântico. Então o Salmo 95 tem essa característica, é um convite ao louvor a Deus. E aqui tem uma coisa muito interessante, ele fala sobre a rocha, né, sobre o rochedo. Vocês lendo aí, vocês vão perceber, esse rochedo, gente, é uma metáfora que representa a superfície rochosa
onde o templo de Jerusalém foi construído. O templo de Jerusalém não foi construído em cima de uma terra, ele foi construído em cima de uma rocha. Ou seja, ele está fazendo essa referência, esse rochedo, ele faz referência ao templo, porque esse é um salmo do templo. Nós estamos nesse templo, orando a Deus, louvando a Deus, e eu faço referência a esse terreno que nós estamos, a rocha, onde está o templo de Jerusalém. No verso 3 ao verso 5, ele traz um motivo para o louvor. Por que louvar a Deus? Ele traz essa resposta, né? E a resposta aqui é que Deus domina sobre todas as coisas. Mais uma coisa interessantíssima: os deuses dos outros povos, eles eram específicos. O Deus de Israel não. O Deus de Israel domina sobre todas as coisas. Ou seja, o que o judeu está falando? Você que é cananeu, você adora um Deus que é o Deus da fertilidade? Eu não. Eu adoro um Deus que domina sobre todas as coisas. Olha que coisa linda. Enquanto um povo adorava questões muito práticas do dia a dia, um Deus que só daria a ele aquele algo específico que ele quer, uma coisa muito materialista, né? O capitalismo judaico. E judaico não antigo, né? Porque a gente está falando de outros povos, mas o povo de Israel não. Meu Deus não é Deus de algo, ele é um Deus de todas as coisas. Isso é lindo, essa característica do salmista. Verso 6, ele faz de novo o que ele já fez, ele faz um convite mais uma vez ao louvor. Entenda-se o seguinte, gente: a cultura judaica antiga, ela não é igual hoje, que a gente chega no culto, ouve ali uns avisos e canta uma música de 2, 3 minutos. Não é assim. Era uma cultura de repetição, mantra que se fala, né? Esses salmos, eles eram cantados vários e vários tempos. Eles repetiam aquilo várias vezes. Começavam a cantar e eles não paravam, eles repetiam um atrás do outro. Então a gente tem aqui uma divisão dentro do próprio salmo. Existe mais uma estrutura de convite e uma estrutura de louvor. Ele não para por aí, ele traz a estrutura de novo, mais um convite. Provavelmente eles cantavam a primeira parte do salmo e repetia, depois eles iam para a segunda parte do salmo. Eles não cantavam em sequência, eles cantavam até o verso 6, direto, repetindo, 1 ao 6, 1 ao 6, 1 ao 6, depois começava do 7 em diante, e repetia de novo, 7 em diante. Estou tentando trazer para vocês esse imaginário do povo. E aí, no 7 até o 11, no 7a, só a primeira parte do verso, ele traz um motivo de louvor, convite e motivo, olha a estrutura de novo, convite e motivo, 2 vezes, né? E no verso 7b a 11, o oráculo, ou seja, quando Deus fala ao povo, eles estão no culto, no templo, então eles falam a Deus e eles mesmos cantam a resposta de Deus para eles, tá? E essa parte do 7b até o 11, que Deus fala aos fiéis o perigo da infidelidade. Eles estão no pós-exílio, eles foram para o exílio babilônico porque eram infiéis a Deus. Então agora eles depois de voltar, estão cantando no templo. Aqui não é templo, é na reconstrução do templo, tá? Eles estão cantando o quão perigoso é ser fiel a Deus, o quão importante é ser fiel a Deus, tá? Através, claro, do oráculo, que é o próprio Deus falando ao povo. Sim. O islamismo, ele pratica muito essa visão que está dentro do contexto do livro de Salmo, dentro da prática. Com certeza. O islamismo, que é o que o irmão Eliésio falou, ele é uma religião judaica. É igualzinho. Se você parar para ir numa sinagoga, eu já fui, e for depois numa mesquita, que eu também já fui,
é igualzinho, é a mesma estrutura de culto, é a mesma coisa. Um lugar alto, onde o chefe, o sacerdote, né, ou islâmico, ou judeu, vai estar predicando uma palavra, e depois uma oração cantada, que é repetida várias vezes. É sempre isso, sempre, hoje ainda. Se você for hoje, você vai ver isso. É assim, é a estrutura da religião antiga, tá, gente? E o islamismo veio do judaísmo, veio do contexto judaico, tá? Que era muito forte na época ainda. Oi? Essa forma, essa forma prática, ela tem que ter uma característica que também torna-se interessante para o contexto, que é a fixação do aprendizado e a praticidade que diz respeito à prática, né, da religião. Perfeito. E por outro lado, torna o sujeito mais religioso. É verdade. Fantástica a sua fala, eu vou até encerrar com ela. Essa forma de culto, gente, como o Eliésio falou, ela é boa e ruim, tá? E ele trouxe exatamente o que é. É boa por quê? Porque essa forma de culto nos ensina muito. Como assim nos ensina muito? Se eles estão cantando repetidas vezes, é porque ele tem aquilo na mente, né? Decorado. Isso é uma prática tanto do islamismo quanto do judaísmo. Eles decoram o texto, decora mesmo. Existia a cultura judaica, o Talmidim, que aos 12 anos de idade, 12 anos, o menino já tinha a Torá, os primeiros cinco livros da Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio, decorado, de cor. Ele falava para você todinho. Ou seja, é uma característica tanto judaica quanto islâmica. Porém, os torna também frios. Por quê? Porque o culto se torna aquela repetição. Não tem o que nós temos, né? Que é o Espírito de Deus se movendo e fazendo dentro dos corações aquela particularidade que nós já conhecemos. Isso. Isso mesmo. É a cultura Talmidim. Fale. Não, a gente viu o salmo de louvor, a gente viu o salmo de súplica. Assim, sim, todo salmo quase todo, tem uma exceção de 5 ou 6, dos 150. Isso. Agora tem que explicar, agora tem que explicar quais são os louvores que são vários. O 105, 106 são salmos de justiça. O povo louvava a Deus pela justiça de Deus. Isso. Então são salmos de louvor, vai explicar qual é o louvor pela justiça. É isso que a gente está fazendo. Salmo de súplica. Exatamente. Nós cantamos esse salmo louvando a cada tipo que Deus fez por ele. Exato. Exatamente. É isso mesmo. Isso, a maioria. Existem umas exceções. Na verdade, os salmos de justiça são de louvor também. O conteúdo não se refere à classificação. A classificação por exemplo, os salmos de louvor, eles podem ser de súplica, eles podem ser de ação de graças. Qual a diferença? Isso. Exato. Salmos de justiça, ele pode ser tanto de ação de graças quanto de súplica. Ou seja, você pode agradecer pela justiça de Deus, ou você pode pedir pela justiça de Deus, como teve aqui. É uma característica dos salmos, é isso mesmo. Existem algumas exceções que não são louvores. Vocês vão falar, mas salmos não são louvores? Existem umas pequenas exceções que nós veremos, que são salmos históricos, que são salmos que só contam. Provavelmente eles não eram cantados. São muitas.
Então, na verdade, a maioria dos salmos são de louvor, porque eles são cantados, eles são hinos, tá? A maioria que eu falo é 90, são hinos, exatamente. Isso, exatamente. Então, a maioria precatório, isso aí não quer dizer que não é de louvor. Por exemplo, de justiça, não quer dizer que não é de louvor, é de louvor, só que tem uma característica peculiar. Ele é um hino de súplica, ou ele é um hino de ação de graça, mas todos são hinos, exceto os salmos históricos, que eles contam uma história. Geralmente, possivelmente, isso não é certo, tá, gente? Eles não eram cantados, possivelmente, mas pode ser que seja, tá? Mas isso não dá para ter certeza hoje. Enfim, o tempo avançou muito, não dá para ser mais rápido que isso. O rapaz que deu a EBD antes, ele conseguiu falar sobre todos os salmos? Eu estou impressionado com isso. Não, né? Ele escolheu uma seleção, né? Porque é muito, gente. A gente falou de 6 hoje, é coisa demais. Enfim, a gente também tem pouco tempo. Semana que vem a gente continua, tá? A partir do Salmo 96, se não me engano, isso. A gente vai até onde dá, tá bom? Qualquer coisa, se a gente estourar os 3 domingos, provavelmente isso vai acontecer, e não conseguir chegar até o Salmo 150, a gente dá um jeito. A gente faz uma EBD online, se vocês quiserem, para continuar, tá? Ou a gente, sei lá, pede para a Ivonete para ter mais encontros como esse, e aí a gente dá continuidade onde parou, porque mais rápido que isso é impossível. Tem alguns detalhes que são importantes trazer aqui, tá bom? Eu acho que a ideia, na verdade, não tem que ser os 150 salmos, para ser o que puder ser, dentro do limite do horário, não tem jeito. Faz parte. Mas eu acho que vale a pena ter essa estrutura, mesmo que demore mais, a gente discutindo mais vezes, percebendo as características, que aí no final dos 150 vocês vão estar lendo os salmos com uma facilidade, tendo o material ainda, as ferramentas aí que melhora. Vamos orar para a gente encerrar? Oremos. Senhor Deus, louvamos o teu santo nome nessa manhã, porque de fato o Senhor é maravilhoso, Pai. Queremos fazer como o salmista fazia, que é louvar o teu santo nome, em ação de graças por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, aprendendo um pouco mais da tua palavra, que as ferramentas, Pai, trazidas aqui sirvam para uma melhor leitura do seu texto sagrado e uma melhor absorção daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações no tempo de hoje, porque temos a confiança de que, apesar de que o texto foi escrito em um contexto específico, ele é também para o nosso contexto de dor, nosso contexto de aflição, que necessita, Pai, da confiança de que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Senhor, receba também o culto que iremos prestar a Ti nesse momento, que possa chegar ao Seu trono com um cheiro suave, esteja nos abençoando, nos fortalecendo, e que sejamos, Pai, como o salmista mesmo fala, guiados e conduzidos pelo Senhor no caminho justo e correto. Louvamos o teu santo nome, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e agradecemos, Pai, no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém.